podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, promovido pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP. E hoje trazemos dois convidados, Joseph Cruz Araújo, farmacêutico pela UFRN, especialista em terapia intensiva adulto e informática em saúde pela mesma instituição. Seja bem-vindo, Joseph. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em pesquisa clínica. E também recebemos aqui Vanberto Almeida, farmacêutico pela UFRN, mestre em ciências farmacêuticas pela mesma instituição e especialista em atenção ao paciente oncológico pela Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. Seja bem-vindo, Vanberto. Muito obrigado, Dr. Hiroshima. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema tão amplo que é a pesquisa clínica. Hoje abordaremos o tema farmacêutico em pesquisa clínica, um mundo a desbravar. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês explorassem um pouquinho o que é o mercado hoje para o farmacêutico recém-formado e por que essa perspectiva agora se abre na pesquisa clínica. Então, Hiroshima, o mercado de trabalho para o farmacêutico hoje em dia, em âmbito nacional, ele realmente hoje tem muitas vertentes, certo? O farmacêutico hoje em dia ele pode tanto ir para a parte mais magistral da coisa, que é realmente uma coisa que caracteriza a nossa profissão, que é a manipulação de medicamentos, e até mesmo chegar hoje a essas novas vertentes que o pessoal trabalha muito hoje, que é a parte de cosmética e estética. Então, realmente tem diversas vertentes que a gente pode atuar. No âmbito regional, a gente ainda está muito preso, ainda está muito vinculado às funções mais primordiais de farmacêutico, que seria justamente a questão da assistência farmacêutica em si, sendo trabalhado tanto no âmbito de farmácias comerciais, drogarias, como também em farmácias hospitalares, e também a parte de manipulação, que é mais o que a gente vê. A pesquisa clínica em si, não faz tanto tempo que ela está assim no Brasil, né, vamos dizer dessa forma, já que ela começou a ser regulamentada em si a partir de 88, e então, como é uma coisa ainda muito nova, o farmacêutico ainda está começando a se inserir nesse mercado, tem muita coisa a aprender ainda. Então é um mercado que se abre aí além das outras possibilidades que já existem para o farmacêutico. Mas a pergunta que eu queria fazer agora para o Humberto é: e no currículo das faculdades, existe alguma cadeira em que se explore esse mercado da inserção do farmacêutico na pesquisa clínica ou não? Ainda é bem deficiente? É bem deficiente, Dr. Hiroshima, porque nossa grade curricular não contempla nada relacionado à pesquisa clínica, principalmente quando a gente fala de estudos clínicos, né, que são mais avançados. Na nossa grade curricular não tem nada relacionado a isso. No entanto, o profissional farmacêutico ele é bem direcionado para a parte de pesquisa de bancada, que seriam os estudos pré-clínicos. É como se o farmacêutico tivesse como pré-requisito precisar de um mestrado ou de um doutorado, né? A gente já se forma pensando nisso, então é muito direcionado para a gente tentar participar de pesquisas institucionais, mas como eu falei, são pesquisas pré-clínicas, desenvolvimento de novas moléculas, novos fármacos e formulações. Ok, você falou aí em pesquisa pré-clínica, né? Tem um dado bem interessante que saiu recentemente, que de 40 mil moléculas pesquisadas de forma pré-clínica, cerca de 7 a 8 chegam no mercado para serem realmente utilizadas no público em geral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as etapas da pesquisa clínica e em que etapas o farmacêutico tem o seu papel. Essa é uma pergunta muito boa, porque apesar da gente realmente ter essa carência na formação acadêmica, a gente acabar ser mais voltado para essa parte de pesquisa acadêmica em si, quando a gente extrapola isso para a pesquisa clínica e a gente pensa tanto na fase pré-clínica mesmo em si, quanto na fase clínica da pesquisa, a gente consegue ver o farmacêutico inserido praticamente de ponta a ponta em todo o processo. Desde a fase inicial, que realmente é a parte de síntese e desenvolvimento dessa molécula, que é onde vai ser toda aquela parte de teste in vitro, vai fazer teste animal para só então começar a parte em vivo. O farmacêutico já está ali, né, nessa parte bem tenra mesmo do processo da pesquisa clínica, do estudo clínico de novos fármacos.
Então, assim, essa pergunta que você colocou de só essa parcela mínima chegar ao mercado para poder fazer estudo realmente em seres humanos é bastante comum da gente observar, porque tem várias moléculas que têm potencial para fazer algum tratamento possível, só que antes de você começar a testar no ser humano, aquilo dali na fase de bancada já é vista a questão do potencial terapêutico e tóxico daquilo. Então acaba que quando a gente começa a obter os resultados da questão do potencial terapêutico e dessa toxicidade, a gente vai anulando algumas moléculas e vai fazendo essa peneira. E acaba que o que chega é uma quantidade bem pequena do que realmente vai ser disponibilizado para a gente poder fazer essa parte realmente clínica em seres humanos. Vamberto. Como o senhor falou, né, realmente o número de moléculas que são avaliadas é enorme, exorbitante. E apenas algumas chegam a ser testadas nos estudos pré-clínicos. Mas hoje em dia existem algumas ferramentas que são de triagem molecular, onde você utiliza sistemas operacionais, softwares, que são capazes de triar aquela molécula, verificar quais são os alvos moleculares possíveis que aquela molécula poderia ter algum tipo de atividade. Então é possível você extrair essa molécula da natureza e fazer essa triagem molecular nos sistemas operacionais, como também é possível você desenhar essa molécula e verificar se ela teria afinidade por algum tipo de receptor existente. Existem bancos de dados com proteínas totalmente desenhadas, onde a gente conhece a estrutura e os sítios de ativação dessas proteínas, assim como receptores e outras enzimas também. Então, a triagem se tornou um pouco mais leve, porque antigamente essas moléculas deveriam ser testadas uma a uma. Hoje em dia, você já consegue fazer essa triagem molecular e verificar se ela teria ou não atividade. Então, se a molécula não interage com nenhum receptor de interesse clínico, ela não vai ser testada nos testes pré-clínicos, que seria o de bancada, in vitro para depois em animais e assim sucessivamente. Então é uma, vamos dizer assim, uma aceleração desse processo, inclusive com a inteligência artificial já atuando nessa área, inclusive em algumas vacinas, né, como já foram utilizados recentemente. Mas falando não só da parte técnica em si, como vocês falaram, o farmacêutico também tem seu posicionamento na parte ética e de comissões, vamos dizer assim, que elaboram todo o escopo ético da pesquisa, não é isso? Exatamente. O farmacêutico, ele, como eu falei, ele vai atuar praticamente de ponta a ponta, e essa parte regulatória também é uma das etapas que são necessárias à atuação do farmacêutico, especificamente pelo conhecimento técnico-científico em relação à própria questão das moléculas que estão sendo apresentadas. Desde toda aquela papelada que vai ser requerida para poder iniciar um estudo dentro de um país, certo? Que vai passar pela aprovação do CONEP, da própria Anvisa, dos comitês de éticas em pesquisa, até toda a parte que ele vai também atuar como farmacêutico relator, averiguando se todas aquelas necessidades que vão sendo apresentadas durante o percurso de um estudo, que acabam gerando necessidade de emendas e alterações do protocolo, são viáveis e são seguras para que aquele estudo continue sendo executado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, para quem está nos escutando e que não entende a fundo de pesquisa clínica, qual seria o trajeto? Vamos supor, eu tenho um pesquisador que acha que uma determinada molécula pode ter alguma função para uma determinada doença. Qual seria o caminho bem resumido? Eu tenho que testar isso primeiramente em quê e passo a passo até chegar na população. Como seria isso? Então, primeiramente os testes de triagem, geralmente a triagem molecular para verificar se a molécula teria ou não atividade. Em seguida, os testes in vitro, que poderiam ser em células, como também em enzimas ou até mesmo algum tipo de proteínas específicas. Se essa molécula tiver atividade in vitro, então passa para os testes em animais, que poderia se iniciar com os camundongos, né? Então, se essa molécula permanecer com atividade nesses animais, passam para animais superiores, que no caso poderiam ser cachorros ou até mesmo animais primatas, como os macacos. Continuou com atividade, então são feitos outros testes, tanto farmacocinéticos, farmacodinâmicos e toxicológicos nesses animais superiores. Em seguida, se iniciam os estudos de fase 1, na verdade, onde vai se verificar a tolerabilidade e a farmacocinética dessa molécula. Só que nesse caso a gente testa em pessoas saudáveis, não sendo necessário utilizar pessoas doentes.
Depois vem para a fase 2, né, que seriam as fases também que vai verificar farmacocinética, eficácia e segurança desses medicamentos e principalmente a dose. Então, os estudos de fase 2, geralmente, eles têm essa vertente de utilizar várias doses do mesmo medicamento para verificar a tolerabilidade, farmacocinética e segurança. Depois vem para os estudos de fase 3, que são os mais cruciais para a indústria farmacêutica, porque a partir desses estudos é que vai verificar se realmente aquele medicamento é eficaz, seguro, para a população que vai utilizar aquele determinado medicamento. Então, é como se eu fosse verificar a fundo se aquela molécula poderia ser comercializada. Então, geralmente, esses estudos são multicêntricos, ou seja, em vários centros do mundo, utilizando pessoas de diferentes raças, etnias, a fim de verificar se realmente aquela molécula é segura e poderia ser patenteada e até mesmo comercializada, para só depois iniciar os estudos de fase 4. Esses estudos de fase 4 eles ocorrem após a molécula ser patenteada, vamos dizer assim, né, pela empresa e produzida para uso comercial. Então, são estudos de farmacovigilância e também de ampliação do potencial de ação daquela molécula. Porque, por exemplo, eu crio uma molécula que eu vejo que ela tem potencial contra o câncer de próstata, mas eu verifico que ela também é possível ser testada no câncer de mama. Então, eu começo a ampliar esses testes e a aplicabilidade daquela molécula em outros tipos de pacientes que não aqueles que foram os primeiros que foram selecionados para os estudos iniciais. Então, de forma resumida, seriam essas etapas: pré-clínica, fase 1, fase 2, 3 e a 4, que é quando o medicamento já começa a ser comercializado. Então isso é importante ser dito para quem nos ouve, que após a comercialização ainda se fica vigilante para o efeito desses medicamentos. E é bom a gente lembrar que tivemos um exemplo bem interessante como a talidomida, né? Que ela caiu no mercado, foi liberada e só depois começou a ver os problemas que ela ocasionava. Interessante também é ver que alguns medicamentos utilizados para algumas doenças e liberados, eles começam a ter algumas ações inesperadas, como foi o sildenafil, né? Que começou a ser utilizado para uma coisa e depois para outra. E na minha especialidade, como o Avastin, que foi utilizado para o câncer metastático intestinal e hoje mudou a história da oftalmologia por ter uma ação antiangiogênica, né? Então é importante deixar essa mensagem que não é porque o medicamento já está no mercado, ele deixa de ser monitorado, não é isso? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é o papel da Liga nessas fases hoje, o que é que a Liga entra em que fase aí e o que é que hoje temos na Liga rodando de pesquisa clínica? Então, na Liga, hoje a gente é reconhecido nacionalmente como um dos melhores centros de pesquisa clínica do país, quiçá também podemos dizer da América Latina, justamente por causa do nosso grande potencial no âmbito de estudos de oncologia, certo? A gente tem praticamente nossa totalidade com estudos de fase 2 e de fase 3, justamente nessa colocação de medicamentos que hoje em dia são testados para também outras doenças a quais eles não foram desenhados a princípio, onde a gente chama eles de estudos comparadores, e praticamente nossa totalidade são nesses estudos. Hoje a gente trabalha muito com câncer de próstata, trabalhamos muito com câncer de pulmão, acho que são nossos carro-chefes, mas também estamos começando a atuar agora em outras áreas, inclusive com pretensões para expandir nosso leque de estudos para questões também de doenças autoimunes e também cardiologia, se der tudo certo, como estamos prevendo. Humberto, e me diga como é o dia a dia do farmacêutico que atua na pesquisa clínica, para um farmacêutico que está desejoso de entrar nesse mercado e ele não sabe como é o dia a dia. Como você poderia descrevê-lo? O que eu poderia falar sobre o farmacêutico, eu acho que fica muito mais restrito em relação à coordenação de estudos clínicos, porque atualmente é a área que eu atuo. Quem poderia falar com mais propriedade essas informações do que o farmacêutico realmente faz como papel de farmacêutico na pesquisa clínica seria Joseph. Mas eu posso pincelar de forma simplificada como o farmacêutico coordenador atua. Na verdade, se a gente pudesse falar o que o farmacêutico é na pesquisa clínica, ele é um ponto de referência em alguns aspectos, mas como coordenador, ele é um ponto de suporte para toda a equipe clínica. Então, o farmacêutico coordenador, ele vai ser como se fosse o coração do estudo. O médico seria o cérebro, porque ele vai fazer a parte de avaliação de paciente, mas o coração, que faz aquilo funcionar, bombear,
seria o farmacêutico coordenador. Mas vale ressaltar que essa não é uma atividade restrita do farmacêutico, a coordenação de estudos. A coordenação de estudos pode ser feita por qualquer profissional da área da saúde, mas geralmente os profissionais que estão mais envolvidos são os farmacêuticos, sendo em torno de 80%, mas também temos enfermeiros, biomédicos e biólogos também trabalhando nessa área. Então, a propriedade de falar sobre a atuação do farmacêutico na parte de dispensação e manejamento do produto investigacional, eu acho que Joseph tem essa maior propriedade porque é a parte que ele trabalha na pesquisa clínica da Liga. Então vamos aproveitar a presença de Joseph para nos descrever como é esse dia a dia, Joseph. Então, assim como a gente tem o farmacêutico hospitalar, que fica realmente mais voltado para aquelas funções gerenciais do medicamento em si, que seria a parte mais técnica da assistência farmacêutica, na pesquisa clínica isso não se torna muito diferente. Contudo, há mais etapas para serem seguidas, certo? A gente, enquanto farmacêutico, na pesquisa clínica, fica responsável pela dispensação dos medicamentos investigacionais, que são as drogas de estudo, desde a sua parte de recebimento, armazenamento, controle de estoque, até mesmo garantir a orientação à equipe e ao paciente quanto ao uso ótimo daquele medicamento que está sendo testado, certo? Justamente para a gente poder, com essa orientação mais acurada, a gente conseguir garantir que aquele paciente vai conseguir aderir direito ao tratamento, que a gente vai conseguir fazer com que ele faça uso seguro daquilo, justamente pensando na questão de monitoramento de reações adversas, de ajustes de dose quando necessário, e também, não só isso, a gente também fica responsável também pela parte de processamento da amostra biológica, que vai ser justamente um link que a gente vai ter de atuação mais direta com o patrocinador, que é justamente através dessas amostras biológicas que a gente vai conseguir monitorar a dosagem plasmática dos medicamentos que estão sendo estudados, a parte de farmacocinética, farmacodinâmica, e também fazer a dosagem dos biomarcadores que são tão essenciais para o monitoramento tanto da patologia em curso, quanto do tratamento que está sendo ofertado. Ok. E aí eu queria que vocês também dessem um panorama atual em números de quantos estudos hoje estão sendo realizados na Liga, mais ou menos, e quantas empresas hoje estão atuando nesse mercado aqui na Liga. Então, esse é um número difícil de a gente falar, porque a Liga, como o Joseph já bem disse, cresce todos os dias. Todos os dias nós recebemos visibilities de novas empresas querendo trabalhar com a Liga. Inclusive, ofertas que não têm nem mais relação com câncer. Nos últimos dias a gente recebeu uma proposta para estudo de doença de Crohn, que não é uma área que a Liga trabalha, mas devido ao potencial de pacientes, devido à infraestrutura, que é conhecida por muitos patrocinadores, uma vez que quando você vai iniciar um estudo, é preciso uma visita de seleção, então eles conhecem a infraestrutura. Então a gente tem hoje em torno de 64 estudos em andamento, no entanto, em startup, todo dia chegam novos estudos. Startup então, seria a parte inicial, onde chegam os documentos regulatórios para serem enviados para esses órgãos regulatórios, que seria CONEP e CEP, para após a aprovação eles poderem ser iniciados naquele centro de pesquisa. Então hoje eu acredito que temos 25 estudos em startup e todos os dias chegam contratos para serem avaliados na Liga e, como eu falei para vocês, não está mais se limitando a estudos em oncologia, porque isso é o que a gente busca, mas eles começaram a nos buscar devido aos resultados que a gente vem demonstrando. E sim, nós temos vários estudos em andamentos, como eu falei, mais de 64. Então, quanto ao número de patrocinadores, também é bem difícil mensurar esse número, porque, como eu falei, todos os dias chegam novas propostas de diferentes patrocinadores. Mas, de forma superficial, acredito que tem uns 25 patrocinadores trabalhando com a Liga nesse momento, né? E sempre chegando novos patrocinadores também. Então, para quem nos ouve, para ter uma noção, a Liga hoje é um ponto de referência nacional e, quem sabe, até internacional. Eu queria que vocês confirmassem, mas eu já ouvi falar que 30% dos estudos em oncologia no Brasil já são realizados na Liga. Quer dizer, isso é um número impressionante, né? E para quem também não entende muito do que a gente está falando, para ter uma noção, estamos fazendo estudos na Liga de novos medicamentos que ainda não chegaram ao mercado, né? Então isso é realmente uma coisa impressionante. E agora eu queria perguntar a cada um de vocês qual o conselho que vocês dão para aquele acadêmico do curso de farmácia que está ouvindo vocês e que disse: eu quero trabalhar como o Joseph, como o Vanberto,
trabalha na parte de pesquisa clínica? Qual é o caminho que eles têm que percorrer? Isso é uma boa pergunta, porque hoje em dia a gente não está mais tão cego, vamos dizer assim, aos olhos da pesquisa clínica enquanto acadêmicos de farmácia e profissionais farmacêuticos. Hoje em dia a gente tem diversas especializações muito boas a nível nacional, onde a gente pode buscar essa capacitação, certo? Porque a pesquisa clínica para o farmacêutico em si realmente é um desafio, porque a gente está se inserindo nesse mercado, mas é um desafio que é muito prazeroso. Não só pela questão financeira, que a remuneração é realmente bastante interessante em qualquer área que você for trabalhar, seja mais ligado ao patrocinador, seja mais ligado a um centro de pesquisa clínica, mas também por toda a questão de ampliação de horizontes que você tem depois que você sai da faculdade e você tentar buscar isso, você não vai estar se limitando, você vai estar ampliando o seu leque. Tem algumas coisas que são mais necessárias, que você tem que realmente buscar de aprimoramento pessoal. Um curso de inglês, com certeza, eu acho que é básico para você poder entrar na pesquisa clínica, já que a gente está lidando diretamente com patrocinadores internacionais, certo? E também ter vontade de aprender realmente dinamicamente, porque todo dia, literalmente, a gente aprende alguma coisa nova na pesquisa clínica, porque nada é constante. Então, terminei farmácia, existe uma especialização para eu fazer uma capacitação? Sim, existe, como o Joseph falou, a nível nacional, e aproveito também para fazer uma propaganda que a Liga pretende abrir um curso de pesquisa clínica em breve. Ainda não temos uma data fixa para isso, mas a gente já está se articulando para abrir esse curso para pessoas que tenham interesse em iniciar essa vida na pesquisa clínica. E como o Joseph falou, realmente é um mercado que ainda está um pouco restrito e que a gente pode dizer que ainda os estudantes estão cegos para essa área. Mas é uma área que está em constante ampliação, em expansão todos os dias. Então, aquele aluno que está hoje na faculdade e que quer entrar na pesquisa clínica, ele vai ter vamos dizer assim, essas dificuldades iniciais, porque realmente nós temos poucos centros em atividades, mas é importante ressaltar que se ele consegue ser um diferencial na pesquisa clínica, ele vai ser, como se eu poderia dizer, um objeto raro no mercado, porque a gente não tem pessoas formadas nessa área, com essa especialidade. Então, quando você tem um diferencial em relação aos demais. E como o Joseph falou também, como está em constante crescimento, você tem essa oportunidade de crescer profissionalmente também, porque você pode iniciar apenas como um assistente de pesquisa, depois você se torna um coordenador. Dependendo do seu desenvolvimento e do seu apreço pelo mercado, você pode crescer também junto ao patrocinador, se tornando monitor, e quando você se torna monitor, você pode crescer mais ainda, se tornando monitor no nível 1, nível 2, sênior, e por que não se tornar um gerente de estudos. Então isso a gente pensa como uma área que você pode crescer constantemente. Então é uma área que a gente tem a oportunidade e que acredito eu que as pessoas que estão se formando em farmácia agora deveriam ampliar e abrir os seus olhos para ela, porque é muito interessante. Então, pelo que você falou aí, a Liga já pretende criar um curso para responder essa carência do mercado. Ou seja, jogando sua expertise, eu acho que criou já uns 15 anos aí, né, de pesquisa clínica, para fazer formação em empregabilidade, é isso, né? Isso. Porque como eu falei, né, e Joseph também já mencionou, nós temos uma carência. Então, todas as pessoas que entram na pesquisa clínica, elas entram 100% cruas. Elas não sabem nem como funciona a pesquisa clínica em si. Porque eu mesmo, como farmacêutico, eu fiz mestrado e conheço a pesquisa, mas quando entrei na pesquisa clínica é um mundo totalmente diferente, né? A pesquisa de bancada é de uma forma, a pesquisa com seres humanos é totalmente diferente, porque você está dentro de um processo muito maior. Então, esse curso vai fazer com certeza a diferença na vida de pessoas que têm interesse, porque elas já vão entrar sabendo como funciona um protocolo clínico, quais são as etapas para a aprovação de um protocolo clínico e quais seriam as atuações que o profissional da área da saúde poderia ter dentro de um estudo clínico. Então, acho que vai ser um diferencial, sim. Esses cursos são oferecidos no Brasil, mas na nossa região Nordeste eu não conheço nenhum. Então, acredito que aqui na região do Rio Grande do Norte a Liga vai ser pioneira, né, como outros cursos também. Então, acho que é uma oportunidade para qualquer aluno que tem interesse em participar de pesquisa clínica. Ok. Queria deixar o microfone aberto para as últimas palavras de Joseph e depois as suas. Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, na verdade, de estar aqui compartilhando com vocês
um pouquinho dessa experiência, e como o Humberto disse, a gente chega às vezes muito cru justamente por não ter essa preparação, mas quando a gente se abre para aprender, a gente consegue ter esse crescimento exponencial, e eu espero que todos vocês que estão ouvindo a gente agora se inspirem nessa nossa jornada e que também tenham interesse por crescer com a gente nessa história e quiçá fazer parte da nossa equipe, né, futuramente, já que a gente está crescendo de uma forma tão acelerada e tão aquecida. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Também gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência. Eu vou fazer ainda 2 anos de pesquisa clínica, mas eu posso dizer que eu sou ainda uma criança na pesquisa clínica, porque ela cresce todos os dias, novas informações chegam, e mesmo trabalhando todos os dias com pesquisa clínica, a gente consegue ver novas informações, né, aprender novas coisas. Então, também falo para os estudantes de farmácia nesse momento que têm interesse em crescer nessa área. É um mercado que está super aquecido, onde você pode buscar novas oportunidades e crescer profissionalmente, né? É uma área que todos os dias está se ampliando, então todo mundo quando sai da faculdade quer o quê? Quer ter estabilidade, ter seu emprego. Então, a pesquisa clínica é uma área que você pode investir sem medo de ter um sucesso no final da sua trajetória, né? Então, é esse o conselho que eu deixo. Muito bom. Desse bate-papo todo eu fiquei muito feliz, porque é tão difícil hoje você dar conselhos animadores, né? E vocês vieram aqui justamente dizer que nós temos um mercado promissor do qual vocês fazem parte, trabalham diariamente e que é uma notícia muito boa para os novos que desejam seguir uma carreira tão promissora como a que vocês estão. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que queremos agradecer o apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e a Rádio Saúde. Até o próximo programa. Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br.